local, o seu coração começa a se deslocar para outro local, e você fica só ali. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, bendito seja teu reino. Ou errei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E você está olhando para outra coisa. Você está pensando em outra coisa. E o teu coração está em outra coisa. E o Senhor falou, não faça isso. A questão não é repetir, a questão é aprofundar. A questão é deixar que a oração saia de dentro de você. Porque Deus, quando entra numa comunhão contigo, Deus, quando entra num diálogo contigo, num relacionamento contigo, Ele não vê apenas a palavra que sai da tua boca. Ele vê você como um todo. Ele vê o que está passando pela mente. Ele vê o que está dentro do teu coração. Portanto, Ele está te vendo como um todo. Eu até brinquei da última vez, se intensidade e repetição de oração fosse alguma coisa, nós podíamos programar um robô para ficar orando a mesma oração, e o robô ia ser campeão de resposta de oração. Mas robô não tem coração, robô não tem alma, robô não tem vontade, robô não tem emoções, portanto, não vale nada a oração da boca do robô. E você tem que tomar cuidado para que a sua oração não vire oração de robô, porque aí o inimigo já roubou a tua oração. Diga, nada de vãs repetições. Aleluias. Então, Jesus aí começa no versículo 9. Então, agora eu vou explicar a vocês como devem orar. E ele aqui, como eu falei semana passada, ele está definindo um modelo de oração. Não, ele quer nos ensinar com frases curtas, grandes ensinamentos, quer nos dar grandes profundidade de ensinamento. E ele começa o Pai Nosso como? Vós orareis assim. Pai Nosso que estás no céu. Meu irmão André, pode colocar o Pai Nosso aqui para o pessoal ver? Que eu resumi semana passada, vou resumir para a gente depois ir para a declaração. Como é que o Pai Nosso começa então? Olha só que bonito aquele homem ali, olha. Ele começa não com um pedido. Ele começa com uma declaração. A declaração inicial. Pai Nosso que estás no céu. Sabendo, vai começar a falar com quem esta pessoa está conversando. A quem essa pessoa está orando. Ela está orando a Deus. E Deus é Pai Nosso que estás nos céus. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Pode botar todas, por favor, as três aqui. Logo depois o Senhor vai começar as suas petições. Vamos ver semana que vem. Mas petições, primeiro verticais. O que eu chamo verticais são aquelas relacionadas a Deus. Relacionadas ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus. Antes mesmo de começar as nossas petições sobre o mundo terreno, sobre as nossas necessidades, Jesus ensina aos seus discípulos. Primeiro, olha para cima. Primeiro, olha para as coisas de Deus. A pessoa de Deus, como eu expliquei hoje de manhã, o reino de Deus e a vontade. Próxima. E depois termina a oração com as suas petições horizontais. O pão de cada dia, o perdão, não nos deixe cair em tentação, e ele termina com uma declaração também. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Nós vamos estudar cada uma dessas frases. Hoje nós vamos estudar a primeira declaração. Qual é? Pai Nosso que está nos céus. Aleluia. A primeira coisa que Jesus então faz, o que ele quer fazer, depois que ele disse, olha, oração onde as palavras não expressam aquilo que está no coração e na mente, são orações frias e vazias. Então, você precisa entender que Jesus vai nos ajudar agora a preparar o nosso coração e a nossa mente para que a nossa oração seja eficaz. Por isso ele já não começa pedindo não, ele não começa pedindo não. Ele começa fazendo uma declaração que vai impactar a minha mente e vai impactar o meu coração. Amém? E ele faz essa declaração lembrando quem Deus é. Como eu falei, eu vou orar para quem?
para Deus. E aí Jesus vai dizer quem é Deus. Por quê? Muitos acham que Deus é um princípio, que Deus é um conceito, que Deus é uma energia. Outros acham que Deus é uma força. Jesus então começa a colocar os pingos nos i. Ele diz, Deus é Pai. Deus é uma pessoa. Não é a natureza. Não é uma força energética que sai da pirâmide. Não. Deus é uma pessoa. Jesus está explicando para a nossa ignorância espiritual. Ele está começando a revelar quem é o Deus Pai a quem nós vamos orar. Não adianta orar ao léu. Não adianta orar para uma energia, para uma força. Não adianta orar para um pedaço de madeira. Você vai orar para uma pessoa. E essa pessoa, Deus é uma pessoa, mas é uma pessoa que não é um tirano, como alguns pensam. Como eu fui criado e você também. Menino, quietinho, senão Deus castiga. Então, esse não é o Deus que Jesus está revelando. Quando algo está errado, lá vem uma flecha em cima da gente para nos derrubar e para nos castigar. Nós temos mais medo do que Deus, do que vontade de estar juntos com Deus. Por quê? Porque o preconceito, algo que nos foi ensinado de forma errada, se consolidou no nosso coração e na nossa mente. Então Jesus vem e quebra isso também. Diz, não, essa pessoa não é um tirano. Ele não fica lá de cima esperando que você erre para te fuzilar. Ele também, como eu já ouvi, não é aquele que fica por muito tempo ocupado. Quem já disse assim, Deus, já ouvi assim, às vezes eu vou conversar com alguém, vamos orar. Aí diz assim, Deus está muito ocupado para se preocupar com o meu problema. Quem já ouviu isso? Por isso que ele falou é pai. No sentido que o pai está sempre, a mãe e o pai estão sempre abertos para ajudar os filhos. O pai e a mãe, pelo menos devia ser assim, não é? Estão sempre querendo ajudar os seus filhos. Então diga comigo, meu Deus não é energia nem força. É uma pessoa. Meu Deus não é um tirano que fica lá de cima, mandando flecha. Meu Deus não é indiferente, ocupado demais. Meu Deus é Pai. Primeira declaração profunda de Jesus. Para aqueles que estavam ouvindo, talvez impactasse muito, porque o povo, os religiosos da época, não aceitavam quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, não é? Não aceitava, mas Jesus está dizendo não só que ele é filho de Deus, ele está dizendo Pai nosso. Ele está indo mais longe, ele está dizendo, não só é meu pai, como é meu pai dos meus discípulos, dos pais dos discípulos que aqui estão. Deus é pai. Diga comigo, Deus é pai. Deus é pai. Isso é muito importante porque, e para alguns gentios, não para os judeus que tinham Deus como o único Deus, mas muitas religiões da época, haviam vários deuses. E as pessoas serviam a vários deuses. E eles faziam oferendas aos vários deuses. E eles tinham medo danado dos deuses. Eles tinham medo de ter Deus que ainda estava insatisfeito, que eles estivessem devendo oferenda a esse Deus, e esse Deus se irava com eles, e eles ficavam com medo. Quer ver? Atos, vem com